Oi, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazer para vocês um conto que eu descobri em um livro que eu achei assim um conto bem interessante que abriu a minha percepção de uma maneira que eu ainda não tinha alcançado. A percepção acerca de como a gente lida com a questão da dualidade, né? Como um aspecto de toda a natureza, de toda a criação. Esse conceito que a gente tem de lidar com as coisas de uma forma tão maniqueísta, né? Tudo é bem ou o mal. O rei Salomão é tido ali nos textos, na cultura judaica, esses textos que a maioria das pessoas no cristianismo, pelo menos, não tem conhecimento, né? A gente só tem conhecimento daquilo que nos é trazido pela nossa cultura religiosa, né? No meio religioso em que nós fomos criados, né? Eu, quando vi esses textos trazendo curiosidades, né, que eu achei muito interessantes, que são conhecidas pelos judeus, mas que nós cristãos nunca tínhamos ouvido falar, pelo menos a maioria de nós, eu pessoalmente, eu achei muito interessante e comecei a procurar algumas coisas nesse sentido. E chegou até mim então essa história do rei Salomão. E essa história do rei Salomão, então, diz o seguinte: o rei Salomão, ele tinha que construir o templo de Jerusalém. E para construir o templo, ele deveria cortar as pedras sem usar metais. Então, ele não sabia como fazer isso. E ele, então, buscou, né, formas, conhecimento para poder alcançar, então, esse objetivo, né, que era uma ordenança divina. Até que o arcanjo Micael surge para ele e lhe entrega um anel com o qual ele poderia então controlar os demônios. Esse anel trazia ali o nome impronunciável de Deus, o nome do Deus inefável. E com esse anel então ele ia controlar esses demônios e tentar conseguir com eles essa informação de como ele ia conseguir cortar essas pedras sem usar metal. De posse desse anel então ele começou a chamar em sua presença essas consciências, né? E a fazer uma espécie de inquérito, né? Para buscar todas as informações que ele precisava, e com isso ele foi adquirindo muito conhecimento acerca da existência, de como as coisas acontecem e a sua influência no mundo espiritual sobre o mundo da matéria. Até que ele chega ao rei dos demônios, que esse é um ser chamado ali de Madai, e ele chama então esse ser em sua presença e ele o aprisiona. Ele consegue a informação de que ele precisa, né, para cortar essas pedras, e então durante todo aquele período ali de construção do templo, ele vai fazendo com que esses espíritos trabalhem na construção do templo. Ele coloca todos eles para trabalhar. E ele prende esse rei dos demônios, né, com uma corrente que está ali com os nomes divinos de Deus, e por isso esse demônio não pode se livrar. E ele fica ali 6 anos com esse demônio aprisionado, o tempo de duração ali da construção do templo. Ao término dessa construção do templo, existem 2 versões dessa história. Essa que eu estou contando aqui é a segunda versão que eu tive conhecimento. Ao término dessa construção do templo, então, ele disse a esse demônio, esse rei dos demônios ali, que o libertaria se ele lhe desse mais um último aprendizado, um último conhecimento que ele gostaria de ter. Então o rei dos demônios pergunta para ele, né, o que seria isso que o rei Salomão queria. Salomão então diz ao rei dos demônios que ele quer aprender o segredo da ilusão, porque ele precisava distinguir, né, entre a ilusão e a verdade. Afinal ele era um rei, um governante, ele tinha essa grande preocupação em fazer as coisas da melhor forma, da maneira correta, e por isso ele queria saber esse segredo. Então ele, né, nesse pedido que ele faz ao rei dos demônios, então ele recebe a resposta de que ele deveria libertar esse rei dos demônios para que fosse possível que ele desse então essa lição ao rei Salomão. O rei Salomão, né, que o manteve ali preso durante esses 6 anos para impedir que ele de alguma forma pudesse atrapalhar, né, o processo de construção do templo, já tinha adquirido ali um certo laço, um certo vínculo, né, já tinha adquirido muito conhecimento e entendimento acerca da realidade das coisas. Ele resolve então libertar o rei dos demônios para esse fim.
E quando ele se vê diante dele ali, indefeso, né? O rei dos demônios então tira da sua mão o anel e o lança a uma distância com uma força tão grande que esse anel percorre o continente através dos ares e cai no mar. E também pega o rei Salomão e o lança a uma grande distância, de forma que o rei Salomão sai voando, até que consegue, depois de muito tempo ali naquela jornada, naquele arremesso, ele cai em outro país, no meio de um campo. E o rei Salomão então se vê, quando ele se olha ali, né, ele se levanta e tal, e se olha e vê que ele está que nem um mendigo. E ele começa a perambular, né, pedindo ajuda. Em outro país que fala outra língua, ele começa a perambular pedindo ajuda, né? Eu sou um rei e tal, pedindo ajuda, e as pessoas não dão crédito. Acho que é só mais um louco, né? Ficou enlouquecido, né, por causa do sofrimento da vida, um mendigo, né? E o rei Salomão, então, até um certo ponto, depois de um certo momento, ele desiste de ficar, né, revelando às pessoas quem ele era, né? Que ele era um rei e tudo mais. E passa a viver a vida naquela condição em que ele está, sem poder fazer muita coisa. E vão se passando os anos, até que um dia ele chega num país, numa cidade ali, e ele mendigando nas ruas, então ele fica vendo ali o padeiro real passando, né, carregando uns cestos com pães e com iguarias. E num dia desses ele oferece ajuda, né, para esse cozinheiro real. E o cozinheiro aceita a ajuda, estava ali carregando aquele monte de coisa. Não, tudo bem, então vem cá, me ajuda. E ele foi tão solícito, né, para ajudar ali, que acaba ganhando a simpatia desse cozinheiro e vai trabalhar no palácio como ajudante dele. E ali, trabalhando no palácio como ajudante, ele vai ganhando cada vez mais a confiança daquele servo do rei. E um dia ele pede para fazer um banquete real, ele mesmo fazer o banquete real para o rei. Como ele já tinha adquirido uma grande confiança ali, né, ele era muito íntegro, muito honesto, o cozinheiro permitiu. Então ele fez um banquete bem exótico, muito, muito gostoso, e o rei ficou maravilhado com aquela comida, né? E chamou o cozinheiro real e perguntou: você nunca fez algo assim para mim? Quem que foi que fez isso daí? Quem fez esse banquete? E o cozinheiro real então diz: não, foi Salomão que trabalha comigo lá na cozinha. Então o rei mandou chamar Salomão, conversou com ele e acabou nomeando o cozinheiro real. E ao longo desse tempo que ele foi passando ali, né, a filha do rei acabou se afeiçoando a ele. Até que em um determinado momento ela confessou ao pai, ao rei, a princesa, declarou seu amor por Salomão. E o rei ficou muito irritado com aquilo. E o rei então, nesse acesso de ira, ele expulsa os dois do palácio sem nada, né, só com a roupa do corpo. E eles são deixados para morrer num deserto. E ali, no meio do nada, sem poder fazer nada, Salomão só tinha nas suas mãos um cajado. Ele então se lembra de seus conhecimentos e resolve usar aquele cajado ali para encontrar água, né? Isso lembra da radiestesia. Então ele encontra água ali nas areias do deserto e começa a cavar e brota aquela água pura. E dessa água pura, então, eles saciam sua sede, conseguem sobreviver. E ele aproveita, então, para pegar algumas poucas frutas que ele encontrou por ali, numa vegetação, né, muito escassa, e planta mais dessas frutas e usa dessa água para irrigar. E resolve também usar dessa água para fazer o barro, e desse barro ele faz tijolos e constrói uma casa para os dois morarem. E acaba que com o tempo ele transforma aquilo ali num oásis, né? Com essa água pura que ele encontrou, ele vai trabalhando a terra e vive ali com a princesa, uma vida simples e humilde. E passam-se os anos e os dois têm filhos. E em um determinado momento ele acaba se esquecendo e deixando para trás aquela ideia de que era um rei e que teve aquela vida, né, como monarca. Ele passa então a abraçar essa nova vida, essa nova realidade, como sendo a única que ele precisa, que ele não tinha preocupações, né? Não tinha que tomar decisões difíceis, vive uma vida pacífica, tranquila, ali no aconchego do lar, com o amor familiar, na companhia da esposa e dos filhos. Até que numa determinada noite vem uma grande tempestade, cujas nuvens cobriram de tal forma os céus que não dava para se ver no horizonte nada além de escuridão. E cai então aquela chuva,
torrencial, uma chuva tão forte que logo tornou-se numa inundação. E essa inundação então derrubou a casa de Salomão e arrastou ele e sua família. A sua esposa desapareceu no meio das águas e ele, desesperado, com um filho num braço e outro no outro, de repente veio às águas, depois de muita luta contra essas águas, e levaram seus filhos, arrebataram seus filhos de seus braços, e ele nada pôde fazer. E até que essas águas o arrastaram para muito longe, e quando ele acorda, ele se vê preso em correntes. E ele descobre então, aos poucos, vai recobrando os sentidos, ele descobre que foi pego por vendedores de escravos. Mas ele está tão abatido por tudo que ocorreu, por ter perdido seu lar, sua casa, sua família, que ele não tem forças para lutar contra mais nada. Para ele aquilo ali já era o fim. Então ele é levado por esses vendedores de escravos, numa longa jornada pelo deserto, e atravessa um longo percurso, até chegar a um reino distante, onde ele então é vendido como escravo para um ferreiro. E isso já tinha passado muitos anos, já tinham ido aí uns 12 anos. E esse ferreiro, ele logo se afeiçoou também a Salomão, o colocou para trabalhar ali, e viu que Salomão era um homem muito honesto, um homem que cativava com essa honestidade, que inspirava essa confiança, e logo se transformou ali, ele já tinha essa habilidade, era conhecedor dos metais, da arte dos metais, ele é conhecido por ser o homem mais sábio do mundo. Ele então fazia um trabalho excelentíssimo ali para aquele seu novo servo, seu novo senhor, e ele ganhou a confiança desse ferreiro. Esse ferreiro tinha um filho, e esse filho do ferreiro tinha um grande interesse por ourivesaria, queria trabalhar com metais preciosos, pedras preciosas, fazer joias. Salomão também conhecia isso e começou a dar uns ensinamentos para o filho do ferreiro, até o momento em que ele se tornou muito hábil nessa arte. E um dia determinado, esse filho do ferreiro consegue então o cargo de ourives real, e vai trabalhar no palácio do rei. Um determinado dia lá, esse filho do ferreiro vem até a casa do pai fazer uma visita. E nessa visita, então, ele, conversando com Salomão pede para fazer uma obra de arte, uma joia, para ele levar para o rei. E o filho do ferreiro diz que sim, que tudo bem. E ele faz, então, uma obra muito linda, uma peça muito linda, uma pomba de ouro cravejada de pedras preciosas, com um raminho de ouro no bico e com umas pedrinhas como se fossem folhas ou gotas. E entrega aquilo para o filho do ferreiro levar para o rei. Ele entrega e o rei logo reconhece que é uma obra muito bem trabalhada, como nunca se tinha visto antes. E ele questiona então seu ourives real: você nunca fez uma obra, uma joia dessa qualidade para mim? Quem foi que fez essa joia? Então o filho do ferreiro confessa: não, foi um servo do meu pai, trabalha lá como ferreiro. Então ele manda chamar esse servo do pai do ourives, compra esse escravo e o transforma no seu ourives real. Então logo ele ganha tanto a confiança do rei, que o rei começa a chamá-lo para assuntos reais, para pedir conselhos sobre política e sobre todo tipo de assunto. E Salomão ia, e dava os conselhos para o rei. E o rei tinha também uma filha. E essa filha começou a ter sonhos, e nesses sonhos ela via um penhasco, onde ela viu nesse penhasco, em formato de meia-lua, uma joia cravada numa caverna que tinha nesse penhasco. E ela queria essa joia a todo custo. E ela começou a sonhar muito com isso e começou a entrar num estado de depressão e começou a definhar, ficar muito doente com isso. E o rei, muito preocupado, não sabia o que fazer, até que num dia ela sonhou e que ela viu um homem subindo, escalando esse penhasco, e ela nunca conseguia ver o rosto desse homem. Até que num dia, nesse sonho, ela conseguiu finalmente ver o rosto, e ela reconheceu que era então o servo de seu pai, era Salomão. E ela falou isso com o pai dela. E o pai dela não teve dúvidas. Incumbiu Salomão, então, de ir procurar aquele lugar e tentar encontrar essa joia a fim de
restaurar então a saúde de sua filha, né, que definhava dia após dia cada vez mais. Salomão então, ele pegou tudo que precisava e saiu pelo mundo em busca desse penhasco, né? A única coisa que ele sabia é que ele tinha essa forma de meia lua, então ficava na beira do mar, né? Viajou por muitos lugares, levou alguns anos também viajando sem encontrar, até que um dia, já exausto de tanta busca, ele viu um garotinho na rua chamando outro coleguinha e chamando para ir no penhasco da lua. Ele então chamou esse garotinho e pediu para levá-lo até esse lugar, e o garotinho o levou. Ele deu então uma joia para esse garotinho, uma moeda, agradecendo, né? E começou então a escalar aquele penhasco de meia lua. E quando ele chegou já exausto lá em cima, ele não encontrou pedra nenhuma. Mas então ele viu só uma pedra fosca, estranha, que estava ali, que era diferente das outras. Ele pegou essa pedra e quebrou-a. E no mesmo momento, de dentro dessa pedra caiu uma joia, um anel brilhante, muito lindo. E ele logo viu que era aquilo ali, a resposta. Pegou esse anel, guardou consigo numa bolsa de couro, preso ao seu corpo, e exausto, deitou ali, descansou e dormiu. Quando ele acordou, já estava escurecendo. E ele viu que as águas do mar estavam subindo, a maré estava subindo e estava quase chegando dentro daquela caverna. E ele estava em perigo, né? Porque as ondas vinham com muita fúria. E, infelizmente, né, aquelas águas entraram ali e o pegaram e o arrastaram. E ele não teve como lutar contra as águas. Foi levado pela correnteza. E essa correnteza o levou para muito longe, muito longe. E o deixou numa praia. E quando ele acordou, então, depois de uma longa batalha contra essas águas, né, levado por essa correnteza, ele viu que essa correnteza o tinha deixado justamente no reino daquele rei que o incumbiu de fazer a busca dessa joia. Imediatamente, então, ele se dirigiu ao palácio e, chegando então diante do rei, ele entregou a joia, que entregou a sua filha, e ela então se viu muito feliz com aquela joia e em pouquíssimo tempo foi restabelecendo então a sua saúde e voltou então a uma saúde perfeita. O rei, muito satisfeito então, resolveu dizer a Salomão que pedisse o que quisesse e dar-lhe um prêmio. Salomão então decidiu contar toda a sua história para o rei, contou que era um grande rei e pediu então que o ajudasse a recuperar o caminho de volta para que ele recuperasse sua coroa. O rei deu tudo que Salomão precisava, deu, né, algumas riquezas, provisões e toda uma comitiva, né, para que ele pudesse rumar ao seu país. E aí partiu Salomão em busca de seu destino, rumo ao seu país. Salomão então, né, ganhou um navio e foi viajando nesse navio rumo ao seu país. E durante a viagem, ele muito feliz ali, né, ele resolveu então pescar para se distrair, né, porque não tinha muita coisa para fazer na viagem. E ele pescou um peixe dourado, muito bonito, um peixe grande, né? E ficou tão feliz com essa pesca que ele resolveu ele mesmo preparar esse peixe, dispensando os serviços do cozinheiro do navio. Qual não foi sua surpresa quando ele abre a barriga desse peixe e encontra o anel com o nome inefável de Deus que o rei dos demônios havia jogado no mar? E ele coloca então esse anel no dedo. E imediatamente se vê em seu palácio, em seu trono, cercado por seus servos, e o demônio parado diante dele. E o demônio disse: já tem mais de 1 hora que nós estamos aqui esperando você acordar. Então, você aprendeu alguma coisa? Tirou alguma lição sobre a ilusão? Do jeito que você gostaria? Salomão então ficou perplexo. Como que poderia ter se passado apenas 1 hora? A sensação era de como se tivessem passado anos e anos. Ele viveu outras vidas, em outras situações, enfrentou adversidades que o fizeram tornar tudo o que ele vivia como sendo a única realidade que ele tinha. E foi então que ele, com essa lição aprendida, ele então liberou o demônio saiu pela janela e nunca mais foi visto no reino. Eu deixo essa história aqui para nossa reflexão acerca dessa realidade, essa realidade que eu venho buscando e que muitos de nós buscam, e que é entendido ali na Cabalá como sendo então a busca daquele caminho que nos separa de Deus. Esse é aquele caminho que eu vejo ali na esfera
que é tracejada, né, na imagem da árvore da vida, naquele esquema da árvore da vida como sendo Daath, que é esse abismo que existe entre a espiritualidade e a matéria, esse abismo da ilusão material que coloca diante de nós tudo aquilo que o nosso ego, o lado sombra do nosso ego deseja e que é representado então por esse abismo, por essa escuridão que nos mantém afastados da nossa origem divina. Eu fico por aqui. A gente se vê. Até mais.